Olá! Hoje, na aula de História, nós vamos falar um pouco sobre a ocupação e a fixação dos povos. Esse processo aconteceu lentamente em vários períodos da história. Hoje, nós vamos analisar os dois períodos que antecederam a história, que foram da pré-história. Mas o que foi a pré-história? A pré-história é o nome dado ao período anterior ao desenvolvimento da escrita. A pré-história foi dividida em dois grandes períodos. Essa divisão ocorreu a partir das ferramentas criadas e utilizadas pelos grupos humanos. E estão diretamente relacionadas ao modo de vida de cada um destes dois grupos. Então, a pré-história, ela foi dividida no período paleolítico e a grande revolução do período neolítico. Sobre o paleolítico, um período também que ficou chamado como período da pedra lascada. Nesse período, houve o domínio da pedra. O homem, ele passa a utilizar a pedra como ferramenta, utensílio de sobrevivência, pois com a pedra ele poderia exercer sua função de caçador e coletor. E era nômade, ele não tinha residência fixa. Então já utilizava as cavernas, né? A gente vê muito nos desenhos, nos filmes, o homem das cavernas. Dessa época realmente, né? Fixava ali um tempo, mas ia embora. Ele não conseguia realmente fixar e formar os núcleos populacionais. Isso só vai acontecer em outro período, que é um novo período chamado de Neolítico. Então, o Paleolítico é a idade da pedra lascada e é marcada, caracterizando o homem como nômade, caçador e coletor. Não há fixação, não há núcleo populacional, ok? A gente agora vai analisar a primeira fase do Neolítico, o período Neolítico. Neo é novo, né? Então é a nova pedra. Esse período também é chamado de pedra polida. Nesse período, claro que o homem também utilizava de outros materiais disponíveis, ossos, galhos, tudo isso ele usava como ferramenta de defesa, ferramenta para ajudar na sobrevivência. Mas a pedra realmente era o instrumento mais marcante, né? Nesse caso agora, a pedra polida. O homem tem domínio total da pedra. E a partir dali, né, quando ele tem esse domínio, já também do fogo, é que ele sente a necessidade de fixar a residência. Então, aquela característica do nomadismo que nós vimos lá no Paleolítico, no Neolítico já não vai mais acontecer. O homem ele vai sentir necessidade de fixar a residência, porque ele já tem os instrumentos necessários para o domínio. Então, o que ele precisava? De água abundante, então ele consegue fixar-se próximo a áreas de água, a áreas irrigadas. Ele consegue ter o domínio da agricultura e também o domínio da pecuária. Claro, essa junção desses três itens faz com que haja um aumento de alimento. Esse homem ele não precisa sair tanto para caçar, sair tanto para buscar o alimento, porque está tudo ali ao redor dele, né? Perto do rio, ora, os animais precisam vir beber água ali perto do rio. Então a caça ali já estaria garantida. E o domínio também do plantio. Aparece aí também dessa época o arado para cuidar da terra, aparece o fiador para criar tecido, né, para as vestes. E claro que se houve toda essa melhoria, claro que a população iria crescer, né, porque ela estaria seguro para os casais terem seus filhos, né, para procriação realmente. A gente vê aqui o slide, né, alguns modelos de pedras, né, de armas, ferramentas utilizadas no período neolítico. Vejam a diferença para o período paleolítico, né, o domínio realmente da pedra, a pedra polida no neolítico. A gente já vê também a imagem, né, da agricultura e dos primeiros núcleos de povoamento, o domínio da agricultura. Necessário também, né? Eles começaram o domínio da pedra, né? Do barro. Eles começaram, já tinham fogo, eles começaram a criar também os seus vasos de cerâmica para armazenamento daquele alimento que era plantado e colhido. Bem interessante, né? E o fio, né? O tear, né? As vestimentas. Dados do Paleolítico indicam que eles usavam vestes de peles de animais.
e no Neolítico, eles já tecem realmente o fio, né, e conseguem confeccionar as roupas. E a população foi crescendo, não é? Então, a gente, quando fala em espaço e ocupação, primeiro a gente tem que situar esse ser humano. Primeiro, ele era nômade e depois sedentário. Vamos diferenciar novamente. O povo nômade, sim, ele queria um abrigo, precisava de proteção, precisava de ampla visão para poder ver onde tinham os animais, os perigos. Buscavam também os recursos para alimentação. Eles eram coletores e caçadores. E eles buscavam, né, esses recursos perto de mares, lagos e rios. Aí agora a gente confronta com os povos sedentários, que são os que vão fixar-se na terra. Eles fundam os núcleos de povoamento, preferencialmente perto de rios. Por que perto de rios? Porque dali vai favorecer a irrigação e também a criação de animais. Compreendido até aí? No nosso livro, na página 14, vamos estudar espaço e ocupação. E nessa página, vamos ler um pouco sobre os povos dos sambaquis. Observando esse monte, nós não conseguimos imaginar o que tem por dentro dele, não é verdade? Bem, mas esse monte é um sítio arqueológico, pois nele há provas reais da convivência entre seres humanos e meio ambiente. Eis aí o sambaqui. Vamos falar sobre os povos dos sambaquis. Sambaquis vem de tambaqui, que significa monte de conchas. Então, esse monte que a gente está vendo aí na imagem do slide é um monte de conchas. Mas os cortes para estudos indicaram a presença não só de conchas, mas de restos de outros animais marinhos, de outros tipos de moluscos, de vasos cerâmicos e também de seres humanos. Esqueletos, fósseis humanos também foram encontrados. Os sambaquis viveram há cerca de 6.500 anos atrás. E são exemplos dessa relação entre o ambiente e o desenvolvimento dos núcleos populacionais. Os sambaquis são encontrados em quase toda a costa litoral brasileira e também em algumas zonas fluviais interiores. Eles formam montes que podem atingir de 10 a 20 metros de altura. O estudo dos vestígios arqueológicos dessas ocupações, que são os sambaquis, contribui para a compreensão do modo de vida dessas populações e também como informações sobre a dieta alimentar e os rituais funerários de povos indígenas que ocupavam a costa brasileira há milhares de anos. Então, as 3 principais origens de um sambaqui, por fatores de alimentação, arquitetura e escultura, como demarcação de território, e para enterrar os mortos, né, para fins funerários. Neste slide, nós vemos onde os sambaquis são encontrados no nosso país. Então, vejam que vai desde o litoral, a costa litorânea do estado do Pará, até o Rio Grande do Sul. Observem essas imagens, né, de fragmentos dos sambaquis. Né, e o que esses fragmentos, depois do recorte feito no sambaqui, o que é que eles nos revelam, né? Então, vejam aí uma passagem de tempo realmente. Né, que vão desde esqueletos humanos, as conchinhas, todo um passado, né, toda uma história. O esqueleto, o trabalho realmente dos arqueólogos, né, que são profissionais que trabalham nesta área, fazendo esse tipo de pesquisa. Por isso que o sambaqui é considerado um sítio arqueológico, por causa da sua fonte inigualável de riqueza sobre a população, sobre o nosso passado. Nesse slide, vemos o desenho, né, a representação do trabalho dos arqueólogos, né, assim que se encontra um sítio
um sítio arqueológico, né? Um sítio que tem coisas do passado, fragmentos do passado, fósseis. Eles são convocados para fazerem um estudo, a datação. Aqui nós temos uma imagem real, né? Uma foto de uma trabalhadora dessa área, né? Uma pesquisadora trabalhando num sítio arqueológico, né? A gente observa o esqueleto humano. E por fim a gente vê mais de perto, né, esse amontoado de conchinhas, que é o nome, o significado da palavra sambaquês. Uma boa atividade para vocês. A gente vai fixar a leitura na página 14 e 15 e realizar as atividades, ok?